Olhando assim, de primeira, Gênesis 23 parece contar só a história de um sepultamento, né? Mas, na verdade, o que a gente tem aqui é uma lição de 4.000 anos sobre fé, sobre estratégia e sobre o comecinho de uma promessa gigantesca se tornando realidade. Vamos juntos descobrir o que está por trás dessa antiga negociação. Fica então a pergunta: o que é que um negócio imobiliário tão antigo pode ensinar pra gente sobre fé e sobre o futuro? A gente vai ver como essa negociação super detalhada de Abraão mostra que a fé não é só um sentimento, mas é, acima de tudo, uma ação com os olhos lá na frente. E a nossa história começa num momento bem difícil, de muita dor. A narrativa toda se desenrola a partir da morte de Sara, a esposa de Abraão. Isso já nos lembra de cara que mesmo as pessoas mais importantes da história enfrentam a realidade da perda. Sara viveu 127 anos. Sabe, esse é um detalhe que pode até passar batido, mas para pensar. Ela é a única mulher em toda a Bíblia cuja idade exata da morte é registrada. Isso já dá uma pista da enorme importância que ela tinha para a promessa que estava por vir. Sou apenas um estrangeiro e peregrino no meio de vocês. É com essa frase que Abraão se aproxima dos líderes hititas. Tente imaginar a cena. Ele está de luto, numa posição vulnerável e ainda por cima se declara um forasteiro numa terra onde ter um pedaço de chão era tudo. É o ponto de partida para um desafio enorme. E é aí que a negociação começa. Pensa nisso como uma verdadeira dança de diplomacia do Antigo Oriente. As palavras são cheias de formalidade, de cortesia, de respeito, mas por baixo de toda essa polidez, Abraão tinha uma estratégia muito, mas muito bem definida. Essa conversa acontece em 3 estágios bem claros. Primeiro, ele faz um pedido geral, sabe? Depois, ele vai direto ao ponto, um pedido específico pela caverna de Macpela. E por fim, a parte-chave, a insistência dele em pagar o preço total e não em aceitar um favor. Isso mostra o quão metódico Abraão era. Isso aqui ilustra perfeitamente a diferença de intenções. Os hititas, com toda a educação do mundo, oferecem os túmulos deles. Era um gesto de boa vontade, claro, mas temporário. Já o objetivo de Abraão era muito mais profundo. Ele buscava uma posse legal, perpétua, um legado para o futuro. A negociação então chega no seu clímax, o preço. E olha, aqui o valor não era só sobre dinheiro. O que estava em jogo era o preço para fincar a primeira estaca física da promessa de Deus naquela terra. Hebrão, o dono do campo, pede 400 ciclos de prata. Para a gente ter uma ideia, isso era uma fortuna, um valor altíssimo para a época. Seria como comprar um imóvel de luxo hoje. E a reação de Abraão? Ele aceita na hora, sem nem pensar em pechinchar. Mas por que pagar um preço tão alto? Porque Abraão sabia a diferença crucial entre um presente e uma compra. Um favor pode ser esquecido, pode até ser cobrado depois. Agora, uma compra, com contrato, com testemunhas, isso é um direito permanente. Era sobre garantir um futuro, não só resolver um problema do presente. Então fica claro que essa compra foi muito, mas muito mais do que o negócio imobiliário. Ela se tornou um símbolo poderosíssimo, a primeira reivindicação física de uma promessa divina, com significado que ia ecoar por toda a história. Para entender a profundidade disso, a gente precisa lembrar da identidade de Abraão. Ele se via como um peregrino. E esse conceito é central na Bíblia, sabe? Descreve uma pessoa cuja verdadeira pátria, o verdadeiro lar, não é deste mundo. Mas aí surge uma contradição, né? Se o lar dele não era aqui, por que essa obsessão toda em comprar um pedaço de terra? É porque essa compra não era sobre o presente, era sobre o futuro que Deus tinha prometido. Então, o que essa compra significou na prática? Bem, em um primeiro nível, era um ato de amor e respeito, um lugar digno para sepultar sua esposa. Mas além disso, era também uma transação legal, um ato de prudência, com peso, medida e testemunhas, garantindo o futuro da família. E o mais importante de tudo, aqui está o ponto central. Aquele pedacinho de terra foi a primeira posse física da terra prometida. Era a promessa de Deus se tornando concreta, palpável. Uma âncora de esperança para tudo que ainda estava por vir. Diante de tudo isso, o que essa história de 4.000 anos nos diz hoje? Quais são as lições práticas que a gente pode tirar desse ato incrível de fé e estratégia? As lições são muito poderosas. Primeiro, a fé age com visão de futuro mesmo no meio do luto. Abraão não estava só enterrando o passado, ele estava investindo no futuro. Segundo, integridade é tudo. Ele evitou atalhos, pagou o preço justo. Terceiro, ele planejou um legado que duraria gerações.
Quarto, ele nos lembra que, sim, somos peregrinos, mas nossas ações neste mundo têm um peso eterno. E, por fim, que as promessas de Deus se cumprem com paciência, um passo de cada vez. E essa história toda nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A compra de Abraão foi um único ato, mas com um impacto de milênios. E as nossas ações de hoje? Por menores que elas pareçam, que futuro elas estão construindo?